Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de português. Hoje nós vamos falar sobre classes de palavras, mais especificamente sobre o substantivo, tudo bem? Antes de começarmos a aula, eu peço a você que se inscreva no canal, ative as notificações para receber novos vídeos e também deixe o seu like, tudo bem? Vamos lá seguindo. Classes de palavras. Substantivos. Antes de falarmos de fato de substantivos, eu sempre gosto de organizar esse conhecimento na cabecinha de vocês, tá? Por isso, eu vou explicar aqui como eu sempre faço, que eu acho muito importante. Vamos lá. Então, eu tenho onde eu estou, na verdade, né? Na morfologia. Tudo bem? E o que que é a morfologia? É a parte da gramática que estuda a forma e a estrutura das palavras. Tudo bem? Na morfologia, eu vou estudar também as classes de palavras, ou também chamadas de classes gramaticais. E você, que já acompanha minhas aulas, sabe que são 10 classes gramaticais, tudo bem? Então eu tenho 10 classes gramaticais. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Vamos lá. Eu tenho o substantivo, eu tenho o artigo, o adjetivo, o pronome, o numeral, o verbo, o advérbio, a preposição, a interjeição e a conjunção. Tudo bem? E do substantivo até o verbo, nós temos um grupo. E do advérbio até a conjunção, nós temos outro grupo, tá? Substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numeral, verbo são classes que são variáveis. Podem passar, podem modificar, flexionar em gênero e em número, gênero masculino e feminino, e número singular e plural, certo? Aqui, do advérbio, preposição, interjeição e conjunção, nós temos as classes invariáveis, tá? Lembrando que elas não vão modificar, flexionar em gênero e número. E eu tenho aqui o prefixo in, que na língua portuguesa, na maioria das vezes, é de negação. Tudo bem? Então, para que tudo isso? Para te mostrar que hoje nós vamos estudar especificamente esse carinha aqui, tá? O substantivo. Tudo bem? Então, vamos lá.
Pronto. Eu tenho aqui o substantivo, tá? O substantivo ele é uma classe. Lembra que eu falei? Uma classe que é variável. E qual é a função dele? Ele nomeia, nomeia, ele nomeia seres, nomeia coisas e nomeia ideias, tá? Vamos aqui dividir. O substantivo, vamos dividir quanto a formação e quanto a classificação. Tá. Quanto à formação, ele pode ser simples, pode ser composto, pode ser primitivo, pode ser também derivado. Tudo bem? Quanto à classificação, ele pode ser comum, comum, próprio, concreto e abstrato. Temos também os substantivos, que são os substantivos coletivos. Tudo bem? Então, o substantivo, ele é uma classe variável que nomeia seres, coisas, ideias, tá? Quanto à formação, ele pode ser simples, composto, primitivo e derivado. Ou derivado, né? Quanto à classificação, pode ser comum, próprio, concreto e abstrato. Tudo bem? E temos também os substantivos coletivos. Substantivo. O que é? É a classe de palavra que serve para designar os seres em geral. Os do universo natural. Pedra, árvore, casa. Os do universo mental. Dragão, centauro, fada e saci. O que é? Substantivo é uma classe de palavras que faz o plural com acréscimo de S. Pedras, fadas, casa, tá? Um substantivo, ele pode sozinho constituir um núcleo de uma função sintática. Em relação à forma, o substantivo pode ser simples, quando é formado por um único radical. E o que é o radical, professora? É um elemento constante, que é impossível de ser decomposto em unidades menores de significação, como, por exemplo, eu tenho aqui, vamos ver uma palavra. A palavra pedreiro. Eu também tenho é, pedraria, tá? E daqui do P até o R é o quê?
O radical, tá? Do P até o R é o radical. Essas duas palavras têm o mesmo radical, tudo bem? E as palavras que possuem o mesmo radical são chamadas de quê? De cognatas. Tudo bem? Então, vamos lá. Deixa eu só apagar aqui. Em relação à forma, o substantivo pode ser simples quando ele é formado por um único radical, tá? Só é repetindo, o radical é o elemento constante, impossível de ser decomposto em unidades menores de significação. Como eu falei para vocês das palavras pedreiro e pedra, que possuem o mesmo radical, tá? E as palavras que possuem o mesmo radical são chamadas de cognatas. Então tá. Em relação à forma, simples, quando é formado por um único radical. Você já sabe o que é o radical? Eu tenho aqui água, pé, ferro, casa, jornal. Composto, quando é formado por mais de um radical. Água de colônia, pé de moleque, couve-flor e passatempo. Primitivo. Não provém de outra palavra existente na língua, como por exemplo, flor, pedra, ferro, casa e jornal. Derivado, quando provém de outra palavra da língua portuguesa. Florista, pedreiro, ferreiro, caseiro e jornaleiro, certo? Comum, quando designa genericamente qualquer elemento da espécie. Rio, cidade, país. Próprio, quando designa especificamente um determinado elemento. Rio Amazonas, São Luís, Brasil. Concreto, quando designa seres de existência real ou não. Cadeira, casa, cadeira, fada, bruxa. Abstrato. Quando designa noções, ações, estado e qualidades tomados como seres. Então, eu tenho trabalho, corrida, altura e beleza, tá? A outra definição de substantivo abstrato é que ele precisa de alguém para existir. Como assim, professora? Quando eu tenho trabalho, eu não preciso que alguém trabalhe? Sim. Corrida. Eu não preciso que tenha ali uma pessoa para correr. Altura. Eu preciso de uma pessoa que seja alta. Beleza. Eu preciso de quê? De uma pessoa para existir a beleza, não é verdade? Seguindo. Substantivos coletivos. São substantivos que, mesmo no singular, designam um conjunto de seres ou coisas da mesma espécie. Alcateia de lobos, esquadra de navios de guerra, pelotão de soldados e falange de anjos. Em português, os substantivos podem ser do gênero masculino e feminino. Gênero é o mesmo que sexo? É muito importante isso aqui. Atenção! Não, nunca confunda gênero com sexo. Gênero é gramatical, isto é, mostra se a palavra é masculina ou feminina. Evidentemente, o livro, o caderno, a borracha, a caneta são o quê, gente? São coisas e não possuem sexo, embora seus nomes possam se apresentar no gênero masculino ou feminino, tá? O substantivo vítima pertence ao gênero feminino, a vítima, conquanto possa se referir a pessoas de ambos os sexos. Substantivos biformes. Biformes são substantivos que designam pessoas ou animais que representam duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. Aluno, aluna, menino, menina, moço, moça, gato, gata, pai, mãe, homem, mulher, carneiro, ovelha, bode, cabra. Substantivos uniformes são substantivos que apresentam uma única forma tanto para o masculino quanto para o feminino. Subdividem-se em epicenos, comuns de dois gêneros e sobrecomuns. Substantivos epicenos
São substantivos uniformes que designam animais. A onça, a borboleta, a foca, o jacaré ou peixe. Caso queira especificar o sexo do animal, devem-se usar as palavras macho ou fêmea. A onça macho, o jacaré fêmea, uma fêmea de baleia. Comuns de dois gêneros. São substantivos uniformes que designam pessoas. O gênero é indicado pelo artigo ou outro determinante qualquer. Então, eu tenho aqui o colega, a colega, o gerente, a gerente. Essa palavra aqui, esse ozinho, é o artigo. O colega, a colega, o gerente, a gerente. Estudante, esforçado. Estudante, esforçada. Este cliente, esta cliente. Sobrecomuns são substantivos uniformes que designam pessoas. Neste caso, o gênero é fixo. A criança, o cônjuge, a pessoa, a criatura. Flexão de número. Quanto ao número, os substantivos podem ser no singular ou no plural, como aqui nos exemplos. Aluno, alunos. Relógio, relógios. Mãe, mães. Há substantivos que só aparecem no plural: os afazeres, os parabéns, os pêsames, os viveres e as férias. Finalizando a nossa aula por aqui, mas eu preciso te apresentar um material incrível que é o Almanaque de Repertórios, que é um livro onde você vai ler e aprimorar as suas habilidades em redação, tudo bem? O que que tem lá no Almanaque de Repertórios? Autores para usar nas suas redações, muitos exemplos de redação nota 1000, tudo bem? E propostas de intervenção completa para a tese. O Almanaque de Repertórios é um produto que é indicado para o nível médio, tudo bem? E aqui um depoimento de uma cliente que amou o almanaque de repertórios. Olá, Gabriela, eu adquiri o material hoje, dei uma olhada prévia e já amei. Acredito que depois, quando olhar com mais tempo, gostarei ainda mais. Eu tenho também para quem está estudando redação, e esse produto pode ser indicado a partir ali do sexto ano, tudo bem? Que é o Redação Eixos Temáticos, tudo bem? É um estudo direcionado por eixos temáticos. O que é que tem nesse produto? Tem citações da Constituição Federal, tem dados, conceitos e citações bônus, tá? E temas para cada eixo. Esse produto aqui é um material que é mastigado para você, com todas essas informações aqui para você estar melhorando o que? A sua redação. Produto indicado pode ser para o Fundamental 2, mas também para o Enem e concursos também, tudo bem? Eu espero muito que vocês tenham gostado desta aula e não se esqueçam de deixar o seu like, ativar o sininho e se inscrever no canal. Até breve!